de vitórias, de livramento. Mas para que Deus nos deixou esses exemplos? E muitos outros, né, que nós temos na Bíblia. É para que é isso? Ele deixou para quê? Para nós pudéssemos aprender com eles. E para nós podermos vencer as nossas dificuldades hoje. São diferentes? São diferentes. Mas ela tem aplicação prática no nosso dia a dia hoje. Amém? E agora queremos dizer, qual atitude que nós vamos ter em nossa mente, né, como exemplo? Como nós vamos olhar tudo isso? Vamos analisar, ver o que nós temos que olhar e colocar no nosso coração. Primeiro vamos ver os espias, né, que nós falamos lá. 12 foram enviados, 10 voltaram atemorizados e inflamando o povo para voltar para o Egito. 2 príncipes não. Nós sabemos que aqui Josué e Caleb. Então vamos ver aqui como esses 2 príncipes reagiram. Caleb primeiro, né? Ele diz aqui em número 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa foi a postura de Caleb, um dos príncipes. Por quê? Ele não olhou a situação ali. A situação era terrível, mas ele olhou para quem? Para Deus. Porque Deus, desde o início lá, da saída, Deus tinha sido com eles o tempo todo. Eles fraquejaram muitas vezes, eles pecaram muitas vezes, fizeram muitas coisas erradas, mas Deus estava com eles. E ele cria que Deus deveria livrar. Nós prevaleceremos contra este povo. Então essa foi a postura de Caleb. Gente, pensa bem, são 12 homens, 12 príncipes, 12 valentes. Só 2 creram que Deus deveria te dar a vitória. Amém? Amém. E vamos ver também Josué, como que Josué se comportou, né? Josué e Caleb juntos aqui. Em Números 14, 6 a 9, diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Esta foi a palavra que Josué e Caleb deram ao povo, porque os outros 10 estavam inflamando o povo para voltar para trás. Vamos voltar para o Egito, para a escravidão. Mas esses 2 homens falaram: não, nós vamos seguir em frente. O Senhor está agradando de nós, Ele nos dará essa terra. Eu achei interessante aqui nessa parte, assim, são eles o nosso pão. Quer dizer, o Senhor deu tudo na mão deles. Mas por que esses 2 homens, a postura deles, não que eles não tivessem medo também, mas eu tenho certeza que eles deviam ter medo também. Só que eles tinham algo diferente, eles tinham fé. Eles tinham outra postura. Eles criam no Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Outro personagem da Bíblia, todo mundo conhece bastante, que é Davi. A palavra diz que Davi era jovem, ruivo e de gentil semblante. E o gigante Golias o desprezou, amaldiçoou. Mas todos nós sabemos o final dessa história, né, meus irmãos? Davi venceu o gigante. Ele venceu na sua força? Não. Porque gentil semblante, era um jovem, era um moço. Ele não era um homem de guerra valente. Era um jovem, um moço. O gigante, quando viu Davi, ele riu-se. Ele falou assim: esse que vocês vão mandar para acabar comigo, esse jovem? Mas o que acontece? Ele venceu no nome do Senhor dos Exércitos. Porque também havia um diferencial em Davi, como tinha um diferencial em Caleb e em Josué. Amém? Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui a diferença, né, de atitude. Davi, Caleb, Josué, dos 10 espias, e também de Abraão e Moisés. Abraão e Moisés, eles venceram seus medos. Eles tiveram, passaram por dificuldades, passaram por situações que mentiu, o outro não queria de jeito nenhum. Mas eles venceram os medos, as inseguranças, eles obedeceram e se tornaram para nós exemplos, né, de fé, de poder de Deus. E quando analisamos, né, a trajetória de Abraão,
mentiu por medo, depois ele entregou o seu único filho em sacrifício. Olha a mudança de atitude. Um homem que mentiu por medo. Olha, essa mulher não é minha mulher, é minha irmã. Depois ele vai e entrega o filho, o único que ele tinha, em sacrifício. Então, olha o crescimento que Abraão teve, olha a diferença de atitude. Uma hora ele estava lá, com medo, apavorado. A outra hora ele estava, com certeza, com medo também. Mas ele confiou e entregou o único filho em sacrifício a Deus. Amém? Amém. O outro, Moisés, achava que não era capaz, mas quem sou eu para tirar o povo do Egito? Quem sou eu? Eu não sou capaz. Mas o que ele fez? Ele obedeceu, ele foi, ele tirou o povo da escravidão, ele conduziu o povo à liberdade e deixou um legado de orientações de Deus para nós. Quantas coisas que estão na palavra, no início ali, que foi através da vida de Moisés. Todas aquelas orientações dos 10 mandamentos, tudo mais que vem após, foi através de quem? Da vida de Moisés. Um homem que se sentia incapaz. É a trajetória de vida. Ele era um homem como nós. Mas o que ele fez? Ele foi caminhando, ele foi aprendendo e se tornou esse grande líder que ele foi e um exemplo para nós hoje. Josué que teve uma postura nessa hora diferente, ele creu, e ele foi o grande líder que fez o povo de Israel entrar na terra prometida. Moisés tirou o povo do cativeiro. Josué fez o povo entrar na terra prometida. Amém? Caleb, que depois tem um texto, os irmãos conhecem, que é Josué 14, 6 a 13. Eu gosto muito desse texto, eu vou ler uma parte para os irmãos, quando fala assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje sou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Olha a postura desse homem, irmãos. Ele conquistou algo maravilhoso, porque ele creu em todo o tempo. E ele, depois de 45 anos, tal a minha força era com ele, já era agora. Eu creio que ele teve medo também, porque ele era um homem, era um valente, mas era um homem. Só que ele fala aqui que ele perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. Ele perseverou em seguir. Então, são estes exemplos que nós devemos seguir. Perseverar. É difícil? Muitas vezes até manquejando, chorando, lamentando? É. Mas nós temos que perseverar em seguir. Amém? Amém. Um gentil Davi, né? A gente fala gentil Davi, né? Simplesmente se tornou um grande rei de Israel. Um grande estrategista, um guerreiro. Quer dizer, um jovem que foi zombado quando entrou no campo para matar Golias, se tornou um grande rei Davi. Um grande... Quantos salmos que Davi fez? Não foi só grande na parte terrena, no sentido da guerra, estrategista, que lutou por Israel. Ele foi um grande na presença de Deus. Aquele que louvava e adorava
Deus que não tinha vergonha em dançar na frente de todos para louvar o nosso Deus. Amém? Então todos esses homens tiveram dúvidas, medos, inseguranças, mas venceram porque creram em Deus, porque a fé deles foi maior. Eles não olharam ali, eles venceram as dificuldades e foram até o fim. E isso tudo, irmãos, faz com que busquemos a Deus, né? Busquemos a sua direção. Nós vamos ser super-homens, super-mulheres? Nós não somos. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos incapazes, tudo isso nós somos. Mas nós temos que olhar para onde? Nós temos que olhar para o nosso Deus. Por mais assim, inferiores que nós possamos nos sentir, o nosso Deus é maior. Amém. Por mais pequeno que a gente possa se sentir, diante da dificuldade, o nosso Deus é maior.